Bom dia a todos. Esse louvor é tudo que eu vou pregar agora, esse último. Quem é ele? É aquele que te ouve. É aquele que acalma a tempestade. E hoje nós vamos falar exatamente sobre Jesus. E o texto ele vai estar em Lucas 4, versículo 32. Que fala sobre aquele que é o Deus conosco, é o Emanuel. Lucas 4, 32 diz assim a palavra do Senhor. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Esse versículo, ele traz uma palavra-chave muito forte, autoridade. O que é isso? É uma palavra que deriva do grego exousia e quer dizer poder de quem fala algo e deve ser obedecido. E Jesus é Lucas 4:32. E Jesus, ele simplesmente é a expressão exata do ser de Deus. Só que essa autoridade não ficou sobre ele. Essa autoridade, quando ele subiu aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. E Jesus diz para mim e para você: você tem autoridade. Você tem autoridade para mandar o vento acalmar e ele vai obedecer, porque você está investido dessa autoridade. Cafarnaum era uma cidade próxima à Galileia. Era um centro em que havia comércio e era muito forte a economia daquele lugar. E quando Jesus começa a evangelizar nessa cidade, as pessoas paravam e olhavam para ele. E o texto, Lucas escreve e diz: e a sua doutrina era por ele admirado, porque falava com autoridade. E quando Jesus falava, ele conseguia ligar o pensamento dos ouvintes à eternidade. Mas por que ele fazia isso? Ele conseguia esse poder, essa autoridade toda? Porque como homem, ele aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve. O primeiro sofrimento de Jesus foi no deserto. O próprio Espírito conduziu ao deserto. E quando ele estava ali em batalha espiritual com o diabo, ele teve 40 dias e 40 noites no jejum. Quem é Jesus para mim e para você? É aquele que disse: olha, enquanto o noivo estiver junto, você não precisa jejuar, mas haverá um dia em que o noivo será retirado. Então é necessário que você jejue. E Deus, ele quer falar para mim e para você hoje: quem é Jesus na sua vida? Não é apenas o nome que você o conheceu, mas que você aprendeu a enxergá-lo com os olhos do coração. E para isso é necessário tomar posse de armas espirituais como ele tomou. Ele jejuou, ele orava, e não só uma vez, ele orava todas as vezes em que os discípulos o procuravam. Muitas vezes, cadê ele? Estava orando. E Jesus diz para mim e para você: este ano já está se acabando, e nós temos um planejamento para o ano que vem. E ele diz: como vai estar a sua autoridade sobre o reino das trevas? Quem é Jesus para você? Ele vem e diz: ide, curai os enfermos, ide, pregai o evangelho, ide, anunciai que o reino está próximo. Agora, como tomar posse desses bens espirituais se o poder, se a autoridade não está sobre você? E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Quem é Jesus para você? Jesus foi regozijo para os pobres de sua época, porque ele prometeu herança no reino de Deus. Mas ele foi regozijo também para os ricos, porque ele chegou e disse: aprendam de mim as riquezas da eternidade. Quem foi Jesus na época dele? Ele foi regozijo para os sábios, que ele chegou e confrontou os sábios da época, os fariseus, os saduceus, e disse: aprendam de mim, porque as escrituras falam de mim. Quem é Jesus para mim e para você? É o Deus conosco, é aquele que está com você. Quem é Jesus? Oséias, ele apresenta Jesus como sol da justiça. Ele diz o seguinte: qual é a palavra de Oséias? Oi? Oséias qual é? Oséias 6:3.
Ele disse, como a alva será a sua saída. Jesus é a revelação final do anúncio profético da antiga aliança, que quando ele dá o brado na cruz do Calvário, ele cumpre toda a lei em forma de ordenança. Malaquias 4:2 diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Jesus manda fazer essa pergunta para mim e para você hoje. Quem é Ele na sua vida? É aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Mas quantas vezes nós começamos a nos enfermar e em vez de elevarmos os olhos para os montes e pedirmos a cura, nós corremos para o lado natural. É claro que a medicina é parte da cura de Deus, mas Ele diz para mim e para você hoje, eu sou a sua cura. Quem é Jesus? É aquele que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Jesus é aquele que deixa 99 ovelhas seguras e vai atrás daquela que desgarrou. E Ele diz para mim e para você hoje, tem alguém na sua casa, na sua família, no local onde você está, que está desgarrado? Ele diz, você tem autoridade para emitir uma palavra de poder e essa vida se converter ao Senhor. Isaías 11:2 diz, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca. Quem é Jesus? É aquele que tem autoridade de perdoar. Quem é Jesus para mim e para você? É aquele que diz, você é a luz do mundo, você é sal da terra. O que você está fazendo com essa luz? Onde você está colocando? Debaixo de um alqueire? Debaixo de uma mesa? Cadê a iluminação dessa luz? Ele diz para mim e para você, você é a estrela que brilhará sempre e eternamente. Porque Daniel disse, aquele que conduz muitos à justiça será como uma estrela que brilha sempre e eternamente. Onde está a sua luz? Você tem sido sal. Qual é a função do sal? Não é só temperar, é conservar. Você tem levado uma palavra, um louvor. Você tem feito uma intercessão para conservar os da sua casa no óleo da unção? Por quê? Porque temos que manter o óleo sobre a nossa cabeça e as nossas vestes. Elas precisam estar sempre limpas, brilhantes. Quem é Jesus? É o desejado de todas as nações. Ageu 2:7 diz, o desejado de todas as nações virá a este templo e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é Jesus? É aquele por meio de quem Deus fala hoje. É aquele que estabeleceu todas as coisas na sua devida ordem. É aquele que o escritor de Hebreus diz, Deus falou ao seu tempo, de diversas maneiras, pelos profetas, em diversas épocas. Hoje, Ele nos fala por meio de Jesus. Quem é Jesus? É aquele que julga e exclui. É aquele que diz ladrão. É aquele que diz isso e aquilo. Não. É aquele que olhou para o ladrão da cruz e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É aquele que nos ensinou a julgar pela reta justiça, porque Ele disse, se você pede para alguém ser pesado, você será colocado na balança, da mesma forma que o outro está sendo pesado, você também está sendo pesado. Quem é Jesus? É aquele que não apedrejou a mulher adúltera. É aquele que pegou a pecadora e levou todos os ouvintes a uma reflexão profunda no campo espiritual e disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quantas vezes nós nos colocamos como juízes? E Jesus diz,
Orai e vigiai. Ele nos considera como intercessores, como vigilantes de um mundo espiritual em que o leão está rugindo, esperando a quem tragar. Quem é Jesus para mim e para você? É aquele que ordena o vento e o vento para. Mas se você estiver numa tempestade, e se você não tomar posse dos bens espirituais que Jesus disse, orai e vigiai. Jesus disse, sede pacificadores. Sede pobres de espírito, porque se você for pobre de espírito, você comprará de mim roupa que você vai se vestir. Você vai adquirir dos meus recursos colírios para os seus olhos. E Jesus diz para mim e para você, o que você tem feito com este nome poderoso? Como que você tem se conduzido no mundo em que o julgamento, em que as fake news traz à sua mente uma agitação que você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E você passa a julgar pelo que você ouve. Quando Jesus disse, ele não gritará, nem ouvirá a sua voz na praça. Ele não esmagará o pavio que fumega. Quem é Jesus para você? É aquele que nos manda interceder, acolher e não julgar pelo julgamento temerário. Quem é Jesus para você? Mateus 7, 29. Como tendo autoridade e não como os escribas. A palavra dele tinha autoridade. Mas por que ele tinha autoridade? Jesus, ele tinha autoridade, porque ele apresentava a Escritura com uma nova roupagem. Uma roupagem que conseguia ligar o pensamento dos ouvintes à eternidade, porque ele era um com o Pai. E ele diz para mim e para você hoje, você tem sido um com o Pai? Ou você tem embarcado com a multidão? Ou você tem se destacado da multidão? Como aquela mulher que seguia Jesus e a multidão dizia, cala a boca, cala a boca. E ela tocou nas vestes de Jesus. E pelas vestes dele, ela conseguiu virtude. Quem é Jesus para você? E quem é você no reino de Jesus? A pergunta para mim e para você hoje é, como vocês têm se comportado no mundo em que as acusações estão estampadas, em que as mentiras de notícias falsas estão levando você a temer? Porque Deus é aquele que estabeleceu Jesus como regente de todo o universo. Eu faço parte de um grupo de oração do meu trabalho e eu fico vendo como hoje a mídia, ela é capaz de arrancar fé enraizada como uma semente que Jesus plantou no nosso coração quando nós o aceitamos. E nós temos a capacidade de nos envolver em notícias que abalam a nossa fé em Deus. Ah, se um partido tal ganhar as eleições, o que será do Brasil? Irmãos, quem rege o universo é Deus com o poder de sua palavra. Toda divindade está em Jesus. Quando Deus o envia para a terra, ele diz, ele é o verbo que se fez carne e ele vai habitar no meio de vocês. A essência divina não se quebrou enquanto ele esteve aqui, mas 100% ele fez como homem, aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve. E Jesus, esse mesmo Jesus que sofreu, aprendeu a obediência, ele subiu. Ele está à destra de Deus Pai, governando o mundo. Se Jesus é quem governa o mundo, por que temeremos? Porque se o partido que nós estávamos esperando ganhar não ganhou, por que vamos nos afligir? Por que vamos profetizar o que é ruim para a nossa nação? Porque aquele partido não ganhou, aquele candidato não ganhou. Eu participo desse grupo e eu fico vendo como a fé é minada por uma esperança que nós colocamos no homem. E Jesus diz para mim e para você hoje, maldito o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor, porque ele é como árvore plantada à beira de um riacho. No seu tempo ela vai dar frutos, ela vai reverdecer. Quem é Jesus para mim e para você? É aquele que diz, clame pela justiça, não se calem,
Isaías vem, o profeta messiânico, e diz: não me calarei, enquanto a justiça não for implantada na terra, enquanto os decretos não forem implantados na terra. Mas esse não me calarei, o que significa? Não pararei de orar, não vou parar de jejuar, não vou parar de me alimentar com a palavra que é o verbo da vida. Porque se eu começar a me alimentar com futuras previsões malignas para o país, eu estarei fugindo da palavra. Jeremias diz: orai pela paz da cidade, da onde você estiver, porque é na paz da cidade que você terá sua paz. Orai pelas autoridades investidas em poder, porque Jesus disse: nenhuma autoridade é dada se do céu não vier. Quando Pedro puxa a espada, corta a orelha daquele soldado romano, Jesus diz: quem fere com a espada, com ela será ferida. Pedro, nenhuma autoridade emana se do céu não estiver descendo. Quem é Jesus? É aquele que é filho do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de dúvida. É aquele que diz: eleve os olhos para os montes, de onde virá o seu socorro? O socorro vem dele, não vem de partido, não vem de direita, não vem de esquerda. Eu conclamo hoje, a mim e a você, a ter esse nome, essa autoridade sobre nós. Pode vir partido que for, pode vir governador que for. Quem governa a minha vida é aquele que tem autoridade. É aquele cuja palavra mantém o universo na perfeita ordem. É aquele que lá no Getsemane, ele disse: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. Por 3 vezes. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É aquele que tira o medo do seu coração. É aquele que tira a ansiedade do seu coração. É aquele que tira a falsa esperança do seu coração. Porque ele governa o universo. E nenhum governo está investido em autoridade se Deus não permitir. E teve um colega meu que disse: mas Deus permitiria uma esquerda governar o país? A Bíblia diz que Deus cria o ímpio para o dia da calamidade. Ele é Deus. Se ele quiser colocar uma esquerda, ele coloca. Se ele quiser colocar uma direita, ele coloca. Agora, nós temos que entender que quando o povo de Israel estava no Egito, toda a praga veio contra os egípcios, mas os filhos de Israel não sofreram nenhuma praga. E o que eu quero dizer para mim, para você, é quem é Jesus na sua vida e quem é você dentro do reino celeste. É aquele que teme a uma esquerda, a uma direita? É aquele que teme a um governo? Ou é aquele que confia que a soberania está nele? Que Jesus é aquele em quem Deus estabelece a sua soberania. E essa soberania, ela não só rege a sua vida, mas ela rege o país onde você está. Ela rege uma comunidade. Então, por que temer? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que encontrou nos pescadores ignorantes um odre novo. E neles ele derramou o vinho novo. E esses pescadores ignorantes, agora, eles passaram a ter uma sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria espiritual, que fizeram com que eles largassem as redes e seguissem o Mestre. Ele diz para mim e para você: ele quer fazer de você um odre novo. Ele quer derramar um vinho novo. Para quando as notícias chegarem, o Brasil vai ser isso, vai ser aquilo. Se o socialismo entrar, vai acontecer isso. Você vai ter sua casa dividida, você vai ter isso. Você diz: eu sou um odre novo. Eu sou cheia do vinho novo. E esse vinho novo, ele vai me deixar cheio do Espírito de Deus. E esse Espírito que se move em mim, ele não vem como eu quero, mas ele é um vento que sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque você é nascido do Espírito, você é nascido da água. E Jesus diz para mim e para você: se você nasceu da água e do Espírito, se você é um odre novo, por que temes? Porque temes
Um governo A, um governo B? Se sou eu que estou regindo o universo, se sou eu que estou mantendo todas as estrelas pelo poder da minha palavra, e a todas eu chamo pelo nome, Deus, Ele convida a mim e a você a ser ouro puro e refinado. Porque quando nós passamos pela fornalha, nós somos refinados pelo ouro e pelo fogo. Não é para temer. Não é para dizer partido A, partido B vai ganhar ou vai perder. E o que será de nós? Nós somos aquele em quem nós reconhecemos que Kyrios, que vem do grego Senhor, é aquele que governa. E se Ele é Senhor da sua vida, você tem a salvação garantida. O que é a salvação? Se com a tua boca, Maria José, confessares que Ele é o Kyrios, que Ele é o Senhor, e se com o teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas para que essa salvação? Como é o processo da salvação? O processo da salvação se estabelece em 3 níveis. O primeiro deles, você fica livre da morte do pecado. Quando você aceita Jesus, você está livre da condenação eterna. Mas Ele não para por aí. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. O segundo estágio do processo da salvação é a santificação. E por que essa santificação? Sem ela, ninguém verá Deus. E essa santificação, ela vai nos colocar nos ambientes do conforto, do consolo, da fé, da esperança. Essa santificação é que vai atrair a eternidade até o nosso coração. A santificação é que vai nos colocar, Maria José, simplesmente nos ambientes da fé e da confiança, que pode acontecer o que acontecer. No país onde você estiver, você vai estar sabendo que há uma submissão a uma soberania, que não é humana, mas que é divina. E essa soberania divina, ela vai te livrar do laço do passarinheiro, ela vai te colocar na sombra do Altíssimo. Mas como eu vou me sentir na sombra do Altíssimo? Se porque alguém subiu no poder eu estou temendo, eu estou dizendo, tinha que ser assim, eu quero desse jeito. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre quem sobe o poder e quem não sobe o poder. E muitas vezes nós nos abalamos e queremos nos insurgir contra uma autoridade divina. E queremos fazer com que as coisas sejam do nosso jeito, quando Deus diz, a última palavra vem dele, não é nossa. Quem é Jesus? É aquele que encontra regozijo num coração quebrantado e contrito. Jesus é aquele que diz para mim e para você, orai e vigiai. É aquele que diz para mim e para você, bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa do meu nome. Porque eles serão feitos filhos do Altíssimo. É aquele, quem é Jesus para você? É aquele que nele subsiste toda a autoridade divina. E se essa autoridade está sobre ele, você, quando abrir a boca, você vai fazer como Jesus fez em Cafarnaum. Toda a cidade daquele movimento todo, do comércio, da economia, que era o centro da época, parava para escutar. Mas eles não apenas escutavam, eles obedeciam às ordens. E quando os discípulos estão ali, mestre, o mar está se afundando e tu dormes. Não vê que estamos afundando? Como homem ele dormiu. Mas ele disse para mim e para você hoje, ele é o guarda de Israel. Ele hoje já assumiu a forma divina. E ele comanda o universo com o poder da palavra dele, está sentado à destra de Deus Pai, ele não dorme. E tudo que está acontecendo no mundo e no seu mundo interior, ele é o soberano. Então, por que temer? Paulo diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas em demonstração do Espírito e do poder. Quem é que tem a sabedoria para reger o universo?
é Deus. Não são leis físicas que vão mudar o comportamento interior do nosso coração. Muitas pessoas preocupadas, e se vier um governo que vá ditar leis, que vá contra a família, contra os princípios. Gente, aprendam algo. Existem uma lei que vai fazer com que a sua família não se perca em princípios que não são conformados com a palavra de Deus. Joelho. Jejum, palavra de Deus. Se você tem uma aliança com Cristo, você é salvo e desenvolve a sua salvação, está preparado para adentrar a eternidade ao lado de Deus, não tema a leis, porque lei não muda ninguém. O que muda é o Espírito Santo de Deus. O governo pode editar uma lei cheia de princípios, mas se Satanás vier e mudar a lei de um adolescente dentro de casa, ele muda, ele vira o que você não espera. Uma coisa eu aprendi. Quando Moisés dita aquela lei toda, Moisés diz: se hoje atentamente ouvires as minhas leis, as minhas palavras, os meus estatutos, tudo que vocês fizerem prosperarão. Quantos obedeceram à lei? Estava escrito. Alguém obedeceu? Um remanescente fiel. A maioria se perdeu, a ponto de Deus chegar para Moisés e dizer: deixa eu destruir esse povo. Moisés disse: não, me destrói a mim. O que vão dizer? E o que eu quero dizer para mim, para você nesta manhã? Quem é Jesus? É aquele que tem autoridade sobre a sua vida. E a autoridade de uma autoridade humana, ela está submissa à autoridade que vem de Jesus. Então ela nada pode fazer na sua vida se de Deus não vier a permissão. Então por que temer? Por que temer um partido A, um partido B? Quando saiu o resultado dessas eleições, eu disse: Senhor, eu te louvo e te agradeço. Porque quem sou eu para dizer o que Deus tem que fazer? Isaías vem e diz: acaso quereis dar ordem acerca das minhas criaturas, dos meus filhos? Deus é Deus. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: por que me fazes assim? Acaso quem está com o machado pode dizer: eu não vou cortar a madeira? Assim está na palavra de Deus. Quando saiu esses resultados, eu disse: Senhor, eu te louvo. Porque se eu não te louvar em tudo da graça, eu estarei em rebeldia a uma soberania. E eu tenho que guardar uma fé e uma esperança no meu coração. E eu tenho que dizer: quem rege a minha vida é aquele que tem autoridade. É aquele que lá em Cafarnaum estava ministrando e todos paravam e diziam: ele prega não como os escribas, porque os escribas pregavam as interpretações das leis sem a inspiração do Espírito de Deus. Eu simplesmente disse: Senhor, eu te louvo e te agradeço. E eu vou me submeter à tua soberania. E nada me acontecerá, porque eu vou profetizar o que é bom para o Brasil. Eu vou dizer: se comunismo e se socialismo não é a vontade de Deus, não vai entrar. E se entrar, Deus está no controle de tudo. Ele vai nos dar graça e vai ser como no Egito. Os filhos de Israel foram salvos das pragas. E se Deus quiser punir o Brasil por um partido A ou por um partido B, Ele põe quem Ele quer no trono. E mesmo Deus punindo o Brasil, aqueles que são remanescente fiel receberá dele a bênção. A moeda de Deus para abençoar, ela tem duas faces: do lado a maldição, do lado a bênção. A mão de Deus, ela está encolhida para quem vira o rosto, mas ela está aberta para quem é fiel. O poder de Deus, ele tem as suas duas faces. É um poder, a espada dele corta dos dois gumes. É um poder que mata, um poder que dá vida. É um poder que fere, é um poder que cura. Quem é Jesus para mim e para você? É aquele que diz: nenhum pardal cai sem a ciência e sem a autorização do Pai. Então não vamos temer. Vamos profetizar para o nosso Brasil essa autoridade que está sobre nós. Eu tenho autoridade, você tem. Nós vamos dizer para o Brasil, com o presidente A ou com o presidente B, seremos um país celeiro de missionários. Seremos aqueles que têm autoridade sobre o reino das trevas. Seremos aquele que temos o poder sobre nós. E nós vamos declarar sobre as nossas gerações coisas boas.
bens espirituais. Amém? Amém.